abençoado, muito bom dia, paz do Senhor e para todos vocês, né? Um ótimo domingo, uma ótima semana para todos aí no nome de Jesus, né? Nós estamos aí com esse vídeo hoje, um assunto assim, não é difícil de responder, mas é polêmico porque as pessoas criam coisas, criam evangelhos paralelos e tanta coisa, né? Mas nós vamos explicar à luz da Bíblia, né? O que é que essa pessoa me perguntou e a pessoa pede que seja feito à luz da Bíblia. Então eu não posso esconder nada. Jamais eu faço isso, mas principalmente se a pessoa quer. Eu vou ler para você a pergunta. Boa tarde. Queria que o Senhor fizesse um vídeo explicando sobre a oferta de dinheiro na igreja. Como funciona um vídeo, ou melhor, é sobre a oferta de dinheiro na igreja, como funciona. Um vídeo explicando, bem explicado, porque Deus usa o Senhor para levar a palavra e eu queria saber o que está escrito na Bíblia. O Senhor me ajuda nessa parte? Então nós temos que ajudar, não é verdade? Pois bem, então o único versículo que eu consegui tomar por base para a gente explicar melhor isso aí é porque você sabe que oferta na casa de Deus, a situação financeira na casa de Deus, tudo é feito de maneira individual, né? Cada um, voluntária. Cada um faz movidos pelo amor, pela gratidão a Deus, né? Lógico, a igreja precisa, eu estou falando, já que a pergunta foi no sentido bíblico, a igreja existe para que ela cuide da salvação da alma das pessoas, como ela também tem o seu trabalho social, cuidar das pessoas menos favorecidas, e para isso ela precisa que ela tenha dinheiro. Como também é bíblico que o pastor da igreja ele seja sustentado pela mesma. E para isso também precisa de dinheiro, né? E as demais despesas que existem no templo. A pessoa precisa do dinheiro, né? Agora, o que às vezes pesa muito é porque às vezes querem criar esses templos luxuosos e tanta coisa, e evidentemente vai pesando mais e mais e a situação vai ficando mais complicada, né, se financeiramente falando. Então a igreja precisa do dinheiro sim, e longe de mim dizer que pastor é ladrão, né? Não vou dizer que não tenha pessoas desonestas, né? Eu acho muito dura essa palavra, e desde a época que eu aceitei a Cristo, 1980 até hoje, eu nunca congreguei com pastor desonesto, nunca, certo? Então, o que eu vou falar aqui, que eu vou dizer aqui, à luz da Bíblia, eu não estou de maneira alguma, jamais faria isso, e porque nunca aconteceu comigo, de congregar com pastor desonesto, certo? Todos que eu congreguei são pessoas honestas, eu participava de ministério, tudo era prestado conta, você me entendeu? Então, estou te deixando já essa base para você entender o que é que eu vou falar aqui, beleza? Eu queria ter como base aqui em Provérbios 3:9, por exemplo. Aí você fala, irmão, mas Provérbio é Velho Testamento, eu sei. Provérbio é Velho Testamento, mas você tem que entender que na Bíblia existe coisas para Israel, existe coisas para a igreja, existe coisas que é regra geral para todas as dispensações, certo? E esse que eu vou ler aqui, que está no capítulo 9 do verso 3 de Provérbios, diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias dos teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente e as tuas prensas, ou que seja, prensa é onde é que prensava a uva para fazer o vinho, né? Irromperão com vinho novo, quer dizer que teria abundância. Pois bem, o primeiro ponto a tratar, aqui está falando das colheitas, né? E que nós devemos honrar a gratidão a Deus, a alegria
de você ter e você saber contribuir ajudando o próximo, né? E agora, o verso de número 10 é que muitas pessoas interpretam errado e começa, inclusive, a querer achar que oferta na igreja você está fazendo negociata com Deus. Você está dando aquilo para Deus para que Deus vai te dar tanto. Você vai dar aquilo para Deus. Não. Aqui o versículo, por exemplo, está nos mostrando, nós honramos ao Senhor. Então, a pessoa que ele honra a Deus, ele honra com alegria, ele não quer recompensa. Ele faz as coisas para a pessoa com alegria. Faz as coisas para a obra de Deus com alegria. Quer com seu dinheiro, quer com seu tempo, quer com seu carro, com tudo que você tem, mas com alegria, né? O versículo 10 explica que aquilo que você faz para Deus, você tem recompensa, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus ajuda. Agora, não é que você vai fazer com essa intenção, porque aí você está pecando contra Deus. Agora já vi muita gente falar, né? Então, as ofertas e dinheiro na igreja, que entra na igreja, é de maneira voluntária. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Entendeu? A pessoa faz as suas ofertas, leva as suas ofertas ali de gratidão a Deus. Não é porque ninguém manda, mas é porque você sente alegria. Você faz oferta do seu tempo, oferta do seu dinheiro, você coloca o seu carro, você faz tudo para a obra de Deus, você tem alegria, prazer em servir ao Senhor. Existem métodos que as pessoas usam, por exemplo, hoje na Nova Aliança, as pessoas eles pegam muito no sentido dizimar, né? Eu tenho que dizimar. Só, amados, que eu não sei o que acontece, as pessoas não vão para dentro da Bíblia, né? E também não estou dizendo que seja errado, presta atenção antes que você abra a boca contra mim aí. É uma coisa voluntária, não estou errado que é errado você quer dizimar. Quem falou que eu estou dizendo que é errado você dizimar? Você quer dizimar, você dizima. Você está satisfeito com Deus, você pode dar, você ganha um salário mínimo, vamos supor, 1.300 o salário. Aí eu vou dar R$ 130, vai dar. Não, o outro fala, não, mas eu vou dar 100, dá. O outro fala, não, eu vou ofertar 260, 20%, 30%. O mês que você estiver alegre mesmo, que a coisa, muita abundância, você está muito alegre com o Senhor, que não seja por emoção, né? Mas alegre por algo que Deus deu para você, você fala, eu vou dar metade do meu salário. Dá? Não tem problema não. Agora, nunca faça pensando que você vai receber algo em troca. Nunca faça isso. Porque eu já vi muito crente que ele põe o dízimo numa certa situação, mas ele anda por aí vendendo um almoço para pagar a janta. É a realidade. Então, amados, e para entender, o dízimo ele foi implantado na igreja da era moderna, mais ou menos do 3º século. Aí começou essa implantação. Você lendo a história, você vai entender. É pouco divulgado isso aí, mas foi lá do 3º século, quando existia só a igreja mesmo, que hoje é a igreja católica, né? Então, incluía todo mundo, incluía as empresas, o comércio, talvez começou a achar aquilo pesado e aquilo cortou, né? Você pede aí, procura, informa aí que você vai encontrar. Aí o que acontece? Veio a reforma, e depois da reforma, eles introduziram novamente o dízimo na igreja, né? Só que é o seguinte, irmãos, para manter a igreja, então é uma forma que eu entendo o seguinte, a pessoa colocar o projeto, falando, nós precisamos disso e disso, vamos fazer aquilo, vamos. Mas não é uma coisa forçada, irmão, como a gente vê hoje, infelizmente, um irmão humilha o outro porque o outro não é dizimista, culpa ele, rejeita ele, já vi pessoa rejeitada na igreja por causa disso, irmão. Porque ele não dá os 10%. E vem aquela história que aquilo você está devolvendo, ou você está pagando, sei lá, eu não tenho base bíblica para isso, e que vai criando uma situação difícil, né? Então, amados, que a pessoa, o que fizer para Deus, faça com alegria. E que aquilo, irmãos, outra coisa, se você quer
e à luz da Bíblia, pegar sobre dízimo, inclusive está lá no Antigo Testamento, ele era para manter as viúvas, manter as despesas ali com os levitas, as tribos de Levi, né? Era para isso, órfão, viúva, ajudar as pessoas, é para isso que existia, não era para construir templo, para nada disso, isso eram ofertas, tá? Então os dízimos existiam para isso. Você não acha dízimo em dinheiro na Bíblia, você não acha, tá? Então estou dizendo isso aqui, eu sei que muitos vão contrariar, mas não estou dizendo isso aqui para alfinetar ninguém. Me fizeram a pergunta, quer que eu responda à luz da Bíblia, eu vou responder. Eu não vou esconder a palavra de Deus. Eu não meço consequência para isso. O que acontece? O que você encontra a respeito de dízimo no Novo Testamento? Não tem. Já sei, você vai citar para mim Mateus 23, 23. Quem falou que Mateus 23, 23 para você que é Novo Testamento? Hã? Quem falou que é? O testamento ele tem valor, não é quando o testador morre. Quem que era o testador para que o Novo Testamento viesse a ter vigor? Não é Cristo? E quem que citou ali em Mateus 23, 23? Quem citou e para quem? Jesus citando para o povo judeu. Citando para o povo judeu. Está nos livros, os Pentateucos, ou melhor, o Sinótico, por exemplo, na divisão do cânon sagrado, ele está no Novo Testamento. Mas na dispensação, a igreja inicia no Calvário. E o ajuntamento da igreja se dá em Atos dos Apóstolos, os primeiros discípulos, no dia de Pentecoste. Então eu quero ver dali para frente, se qualquer uma das pessoas, ou melhor, dos apóstolos, falou sobre isso. A igreja gentílica inicia em Atos 10. Igreja gentílica é a igreja que não é parte de povo judeu, pessoas como nós. Pedro entrou ali, pregou na casa de Cornélio. Depois você vê a carta, Atos 15, a carta que foi mandada para a igreja gentílica, como ela deveria proceder. Está lá os requisitos, você não vê nada sobre isso. Também se você for olhar para 2 Coríntios 2, capítulo 9, esse verso 7, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, aqui não está falando de oferta para a igreja. Aqui está falando de você ajudar o próximo. Paulo falava de coleta para os irmãos, né? Então, o dinheiro para a igreja, ele existe para isso. Para você, a igreja, o sustento do pastor da igreja, que é bíblico, tá? As despesas, né? Tem energia, tem imposto, tem tanta coisa ali que precisa de ser feito, né? Só que tem que ser algo voluntário. Ninguém é obrigado. Ninguém é alfinetado por causa disso. A gente vê às vezes a humilhação que a pessoa sofre, aquele que talvez ele não é um dizimista, o tanto que é humilhado, às vezes chamado de ladrão dentro da igreja. Ah, fulano é avarento. Você tem certeza do que você está falando? Você sabe o que é uma avareza? Avareza é um camarada, mas que ele tem tanto amor ao dinheiro que ele esconde dinheiro até da própria esposa, dos filhos. O dinheiro é dele, aquela coisa, não é meu, meu. Ele usa o meu, né? Ele usa sempre esses pronomes, meu, eu, né? Ele não usa a palavra sua, nosso, né? Então eu já vi muitas pessoas pregar por isso aí e dizer, fulano é fiel. Acha que fidelidade, muitos acham que fidelidade é ser dizimista e fidelidade, por exemplo, as mulheres ter cabelo comprido. Já ouvi muito falar sobre isso, eu creio que você também já viu. E a fidelidade a Deus, eu vou ser honrá-lo, viver para Ele, renunciar ao pecado, né? Viver uma vida de santidade. Então, amados, a igreja precisa de tudo isso. Aí, mamãe, então tem que implantar o dízimo e vir essa coisa toda, como eu já vi pastores, irmão, humilhar os irmãos. Falar para a pessoa que não é dizimista sair da igreja. Por aí você vê que ponto que chega. Por quê? Porque quando uma coisa não tem um respaldo bíblico, né, a pessoa às vezes não tem como argumentar, às vezes parte por esse lado. Parte por esse lado. Mas, amados, a igreja precisa do dinheiro sim, né?
E aquele que é sincero, irmãos, aquele pastor que é sincero, aquele obreiro, ele presta conta de tudo. Eu sei como é que funciona, né? Ele presta conta, logicamente ele tem o seu salário, as despesas da igreja, com água, luz, como eu já disse, e muitas outras coisas. Agora, infelizmente existem os enganadores, que mentem, né? Que mentem, falam tanta coisa, você tem que dar tanto para Deus que você vai prosperar, que você não... Irmão, você quer prosperar? Vai trabalhar. Peça a Deus graça, saúde, Ele vai te ajudar você a prosperar. Mas você querer achar que ajudar na obra de Deus financeiramente, você está investindo, fazendo investimento, não pensa que você está pecando contra Deus. Você quer fazer investimento, vai fazer investimento lá na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. A obra de Deus não. A obra de Deus, aquilo que você contribui, aquilo que você ajuda, é para ajudar as pessoas. Eu tenho uma base para você aqui, no Novo Testamento sobre isso aí. Você quer ver? Vamos lá para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago está aí depois de Hebreus. Tiago, capítulo 1. Vamos ver o que Tiago fala sobre isso. Pra você entender por que é que precisa do dinheiro na igreja, né? Tiago 1, versículo de número 27 ou 26 aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tiago 1, parece que a minha Bíblia aqui perdeu o capítulo do final do 1 e o capítulo 2, você está pulando para o 3, onde fala, irmãos, a respeito aí da igreja, sobre essa questão. Achei aqui, ó. A igreja pura, imaculada diante de Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo, ou seja, sem contaminar com o mundo. Aqui está a base da igreja. Trabalho social, porque aqui usa órfão e viúva na época, porque havia muita guerra. Então tinha muita viúva, muito órfão. Então a igreja cuidar dessas pessoas. Fala muito a igreja, Paulo falava muito sobre aquelas que cuidar das viúvas, que realmente são viúvas, né? Zelar, cuidar. Então aqui nós está vendo o que explica o versículo 27, né? Sobre a verdadeira religião, né? Então nós temos que ter a obrigação de ajudar. A igreja ela é uma comunidade, e se é comunidade, nós temos tudo em comum. Quem tem muito não tem demais, e quem não tem falta de nada. É o que a igreja primitiva vivia. Ela vivia dessa maneira, né? Então o que funciona na igreja, o dinheiro na igreja, funciona na base voluntária. É voluntária. Fora disso, fazer pressão nas pessoas é errado. Fazer estratégia, ler lá quem contribuiu, fulano, e se a pessoa está fazendo, como é que se fala, leva a pessoa por uma situação psicológica, mexe com o psicológico da pessoa, né? E para deixar a pessoa às vezes constrangida. Eu já vi muito. A pessoa fala, não falou o nome do fulano, ou não falou o nome do ciclano, né? Ou deixa o nome pregado, ou faz uma lista, prega lá na parede. Isso também é da mesma maneira, uma tortura psicológica. Aí as pessoas ali falam, eu não vi o nome do Durval, eu não vi o nome do fulano. Então por causa daquilo ali, já começa a falar mal do irmão, já começa a maltratar o irmão, tá? Isso aí eu estou cansado de ver isso aí. Eu estou na igreja desde 1980, né? Então são coisas, irmãos, que a pessoa precisa estudar a palavra de Deus. Não é dizer que você, por causa disso, você vai entrar em contenda com os outros ou vai abandonar o lugar que você congrega. Vive a palavra. Vive o evangelho e seja exemplo, né? E tudo aquilo que você tem que fazer para Deus, faça com amor, não coagido pelas pessoas. Se você vê que a igreja tem necessidade de algo, ajuda.
A igreja tem necessidade de um obreiro no lugar que ninguém quer fazer? Faça. Mas faça com amor. Nunca faça pensando em receber vanglória das pessoas. Jamais. Né? Existe aquelas pessoas que fazem, ela vai celebrar nas pessoas, né, com assuntos de ameaça, de tantas coisas. Não existe isso. Ah, irmão, porque você não faz isso, por isso que hoje você anda de carro velho, motor da sua geladeira fundiu, porque você não contribuiu, você não dizimou. Conversa para boi dormir, irmão. Não existe isso. As coisas para Deus é feita de coração voluntário. Você é grato a Deus por aquilo que Ele fez e você quer agir dessa maneira, contribuindo, contribua. Quem está falando que é errado? Não é errado, dinheiro é seu. Você contribui e Deus vai se alegrar com isso. Deus vai se alegrar com isso. Agora, com certeza, o Senhor vai te recompensar. Agora, não faça com essa ideia. Aí eu preciso trocar minha moto, eu preciso trocar meu carro. Então eu vou dizimar na igreja que eu vou comprar um carro e uma moto. Tem pessoa que já vê, fulano não é crente, mas ele é dizimista. Aí para ele poder prosperar. Para com isso, rapaz. Para com isso. Quer dizer que aquele que está dentro da igreja, lutando, crucificando a sua carne com seus desejos, luta, a vida de santidade, renunciando, batalhando na oração, né? Aqueles que têm condições de saúde para jejuar, jejuando, orando. Aí depois, irmãos, o outro chega lá, está lá de fora do pecado, tudo, mas todo mês já dá 10%, então Deus deixa de dar a bênção para os teus servos, que é fiel, e aquilo porque está dando 10% todo mês. Irmão, que tipo de Deus é esse Deus que você prega? Que tipo de Deus é esse Deus que você fala? Porque o Deus que eu conheço, irmãos, Ele é um Deus de misericórdia. É um Deus de bondade. Né? Então, meus amados, respondendo a pergunta, contribuição para a igreja ela é voluntária. Tá? E outra coisa, alguém chega até você e diz, é muito comum, não, se você entregou, você não tem nada a ver com isso, com o que vai acontecer. E quem falou que não? Quem falou que não tem? Existe essa prestação de conta, né? E a pessoa, assim, eu tenho que saber para onde que está indo. Não, mas eu dei para Deus. Não, você não deu para Deus, você entregou na obra de Deus. Alguém está administrando aquele dinheiro. Não é anjo que está administrando, não. É homens que está administrando. Existe secretário, existe tesoureiro. Então a pessoa tem por obrigação de saber. Inclusive a igreja, quando ela é sincera, ela presta conta. Existe inclusive, que faz parte da administração, pessoas que têm acesso à caixa, né? Muitos ministérios têm, para às vezes responder e trazer à tona aquilo em que está sendo gasto a igreja. E sempre os pastores que são sinceros, eles fazem isso, né? Mostra onde o dinheiro é gasto. Então, irmãos, o dinheiro na igreja, ele é de maneira voluntária, preciso, não é ser coagido. E muitas das vezes eles qualificam, muitas igrejas, principalmente essa linha da prosperidade, qualificam um cristão verdadeiro, não é pela vida de santidade, integridade, caráter, não é por aquilo que ele é, mas é por aquilo que ele pode oferecer. Se ele contribui muito, se o dízimo dele é bom, ele pode fazer o que for. Ele está no púlpito, ele tem posição, ele tem tudo. Isso aí é errado, isso aí não deve acontecer. Amém? Então eu sei que o motivo da pessoa que me fez essa pergunta é a pessoa que já está escandalizada, né? Às vezes em determinados lugares, e a coisa que eu te digo é o seguinte: firmeza em Cristo. Está alegre com o Senhor, contribua com alegria, tá? E aquilo que você tem que fazer com a Deus, ofereça sempre o melhor para Deus, né? Você está alegre, você rendeu bem um mês para você, e você vai lá e fala, eu vou contribuir para o Senhor com tanto. O tanto você estipula, você que estipula, né?
Aí você pode dar mais do que 10%, você pode dar menos que 10%, isso aí é problema seu. E nunca faça isso pensando que você está fazendo um investimento para receber algo em troca. Quer fazer investimento, põe ele lá na Caixa Econômica, lá, vai lá no banco, lá é lugar de fazer investimento. Obra de Deus, você está ajudando e o retorno que você espera ver é almas para o reino de Deus. Esse é o retorno que nós temos que ver. Almas para o reino de Deus. Né? Tem pessoas que talvez achem que eu sou contra, não, eu não sou contra não. Eu conheço ministérios, irmãos, que os pastores, por exemplo, eram homens de Deus, que os irmãos voluntariamente, dava final de ano, eles se uniam e trocavam o carro do pastor. Ele não pedia isso em cima de púlpito. Ele não pedia. Mas eu já sei de história disso aí. Eles não pediam. As pessoas trocavam o carro dele. E às vezes muitos lá fora sem saber chamavam ele de ladrão, que estava roubando dinheiro da igreja, mas não era. A própria igreja, por amor a ele, gratidão por aquele pastor, indiferente daqui, não estava dando para a igreja, não era oferta para a igreja, nada disso. Era para ele, trocava o carro dele para ele, um presente dado a ele. Você está me entendendo? Então, no caso que eu estou te dizendo, isso aqui está totalmente, eu sou contra esse negócio de pessoa falar que fulano é ladrão, que fulano é isso e aquilo. Eu acho que é muito pesado você falar isso de uma pessoa, se você às vezes não viu, né? Mesmo aqueles que agem de maneira errada, irmãos, né, muitos ministérios aí, eles nunca usam a palavra, no caso aí, essas pessoas que ficam negociando com os outros, vendendo vassoura, vendendo essas coisas, eles nunca falam vender. Falam, eu te dou a vassoura, por exemplo, você dá uma oferta de tanto. Então não tem nem como, você não acha brecha na lei nem para você, às vezes, dar de cima dessas pessoas. Porque ela não está te vendendo nada. Ela está te dando um objeto e está te pedindo uma oferta. Esses aí são os mercenários, irmão. Mas a igreja sincera, ela ensina bem o evangelho, ela ensina bem a palavra de Deus, tá? A preocupação dela é com isso. E ela jamais, irmãos, tenta te extorquir pelo medo. E as pessoas caem porque as pessoas não estudam a Bíblia. Não leem a palavra de Deus, tá? E então, amados, não é errado você contribuir, tá? Contribua, observe o desenvolver do trabalho do seu ministério, observe a integridade e a sinceridade, os frutos do seu líder, é um direito seu. E porque inclusive Paulo disse para Timóteo, você tem aprendido a Sagrada Letra sabendo de quem tem aprendido. Então, é um direito da pessoa, né? E essa questão de você ser persuadido com palavras, às vezes vindo da parte de alguém, que você tem que fazer, e te pôr medo, não, fique com a Bíblia. Fique com a palavra de Deus. Você quer honrar a Deus, honre a Deus com alegria. Se você quer até dizimar, dizima. Na Bíblia não está escrito que é pecado você dizimar, né? Mas também nem que você é obrigado a fazer isso. Alguém falar que você tem que fazer, porque o migrador, que não sei o que, não. Isso aqui é lá na Antiga Aliança. Lá no livro de Malaquias. Né? Então, para a igreja não existe essa ordenança. Não existe. Agora, que a igreja precisa de contribuição, precisa. Agora, não ser coagido. Isso aí não. Faça de uma maneira voluntária. Tá bom? Então você pode servir a Deus com o melhor do seu tempo. Você pode servir a Deus usando o seu carro, o seu dinheiro, aquilo que você sabe, né? O conhecimento que você tem. Aplica tudo na obra de Deus. Isso tudo você está honrando o Senhor. E você não está sendo coagido por ninguém. E nunca faça esperando ser visto pelas pessoas. Nunca faça isso, né? E por prova disso, para me finalizar esse vídeo, eu conheço um ministério que você até vendo eu falar assim, acha que eu pertenço a esse ministério, mas não pertenço, nem tem interesse. Mas nesse ponto de dinheiro e oferta, eles agem com sinceridade. E ali está a prova viva do que é oferta voluntária.
É um ministério que os seus templos, quando são construídos, são os melhores. Constrói rápido, entra dentro desses templos e veja a qualidade da mobília desses templos. São tudo feito de ofertas voluntárias. Ninguém sabe quem deu. Entendeu? E você pode observar isso aí. Só que, infelizmente, em termos de linha doutrinária, eles deixam a desejar, tá? Eu estou dizendo isso aqui, não é que você está falando que eu quero ir para lá, não. Tá bom? Porque tem pessoas, às vezes, que não tem um argumento para poder dialogar e ficam criando aí pretexto, né? Mas o que eu tenho para responder sua pergunta é isso. O dinheiro na igreja, ele entra de maneira voluntária, tá? Você se sente bem, alegre, servir a Deus, mas não pensa que Deus vai te comprar a benção, não. Senhor, eu vou te dar 1000 porque o Senhor vai fazer isso para mim. Não, não faça isso. Não faça isso. Deus não é corrupto. Deus não se corrompe. As coisas que Deus nos concede é segundo a sua misericórdia. É segundo a sua bondade. Amém? Então aquilo, se a salvação vem às vezes por dinheiro, você está blasfemando o sangue de Cristo. Porque nós somos salvos pela graça de Deus. O preço da salvação Jesus pagou. A única coisa que nós temos, onde ela é pela graça, mas não é de graça, é a renúncia que nós temos que ter do pecado. A luta contra o nosso velho eu, lutar contra nós mesmos. Tá bom? Achar que você compra as bênçãos de Deus com dinheiro, mentira. Mentira. Não venha embasar o texto que eu li em Provérbios 3, 9 e 10 aqui e falar, então eu vou, porque Deus vai aumentar para mim as coisas. Eu vou fazer isso que Deus vai aumentar para mim as coisas. Não. Aqui está mostrando que Deus recompensa as pessoas que fazem com alegria as coisas para Ele, né? Mas que a gente continua fazendo com alegria, indiferente de recompensa. Os olhos da gente nunca estão em recompensa. A gente está fazendo e os olhos da gente estão apenas em alcançar almas para o reino de Deus. Ver vida ser transformada. Ver vida rendendo aos pés do Senhor. Então, quando isso acontece, você tem a sua maneira de contribuir, não só financeiramente, mas várias maneiras de você contribuir para o bem da obra de Deus. Amém? Agora, lobos existem muitos por aí, com tanta mentira, com tanto engano, e são tão defendidos porque não traz uma mensagem como essa. E ele não prega também contra o pecado. Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que você tenha ficado satisfeito com essa resposta, né? Fica firme no Senhor, não abandone a Cristo, sirva-o com alegria e você tendo aí a oportunidade, contribua. Desde que você saiba que o seu ministério é sincero, que quem o administra é verdadeiramente um homem de Deus, você sabe aonde está sendo aplicado o seu dinheiro, né, que você está passando para a obra de Deus, né, contribuindo ali e que você sabe que está sendo bem aplicado. Isso é importante. Que Deus te abençoe, te protege e te guarda no nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.